Talvez você diga, tocar teclado é muito difícil. Já vi que não é pra mim, tem que ter dom. Será? Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como eu fiz para aprender a tocar teclado sozinho. Não precisa ter dom. Você só tem que seguir alguns passos aí que eu vou te mostrar que eu fiz e deu certo. E depois só depende de você. E aí, tecladistas abençoados, tudo na Santa Paz? Eu sou Jeremias Almeida, para quem não me conhece, seja bem-vindo aí se você está aqui pela primeira vez. Se você tem me acompanhado, já é inscrito, muito obrigado. E vou te pedir uma coisa, não precisa dar like agora, assiste o vídeo, se você gostar, aí sim deixa o like como forma de apoio, reconhecendo aí o nosso trabalho, reconhecendo aí o nosso conteúdo. E se inscreve se você também quer acompanhar os próximos vídeos se ainda não é inscrito. Então agora eu vou estar te contando aí um pouco da minha experiência, de como foi que eu aprendi a tocar teclado sozinho. Mas antes eu quero contar rapidamente aí a minha história, de como foi que eu aprendi a tocar, bem rapidamente aí, para estar motivando você aí que quer começar, ou até mesmo você que está pensando em desistir. Também vou te mostrar as dificuldades que é, porque não é fácil, não é do dia para noite, é demorado, tá? Então se você tiver um pouco de paciência aí de assistir essa minha história, mini história aí, assista, senão adianta o vídeo, eu vou deixar uns tempos aqui embaixo, você só clica, já parte para a próxima etapa aí do vídeo. Então olha só, meus pais são evangélicos, eu sou cristão desde pequeno, e quando o meu pai ia para a igreja, ele é guitarrista da igreja, ele me levava e me colocava sentado na bateria. Eu tinha, acho que entre uns 10, 12 anos, eu não lembro bem. Quando eu era pequeno, não alcançava os pedal da bateria, eu ficava quase em pé, na pontinha do banco da bateria, para alcançar o pedal do bumbo e o chimbal. E aí foi, ele me colocando até que eu aprendi. Mas como eu era criança, né, pequeno, e já tinha vários outros bateristas, eu não tinha muita prioridade, porque eles já tocavam mais que eu, então eu ficava na vontade de tocar e não podia tocar. Aí, de vez em quando, eles deixavam eu tocar o hino da harpa e depois eu passava pra eles. Só que aí os anos foi passando, aí eu fui crescendo, eu aprendi a tocar. E aí, como tinha bastante baterista, eu nunca tinha oportunidade, entendeu? Como eles já tocavam há mais tempo que eu, já tocava bem mais que eu, então aí eu fiquei um pouco de lado. Eu falei, agora já era. Só que aí o pessoal lá começou a formar um conjunto. Eles formaram um conjunto e a igreja tinha comprado um teclado e estava abandonado lá, estava parado. Tinha ido pra casa de um de outro lá e ninguém quis aprender. E o pessoal do conjunto lá me convidou. Tu não quer fazer parte do conjunto? Tu não quer aprender a tocar teclado? E como eu falei no início, não é um dom, só depende de você. Eu nunca passei na minha cabeça de aprender a tocar teclado, eu não tinha vontade de aprender a tocar teclado. Minha vontade era ser baterista, meu sonho era tocar baterista, eu gostava demais da bateria. Nessa reviravolta, eu falei, já como não tem tecladista, só eu vou ser o tecladista, então eu vou tentar ver o que dá aí, né? Vou treinar, vou me esforçar. E aí comecei. E aí eu peguei o teclado lá na casa de um rapaz lá, levei pra casa do guitarrista, que era ele e o baixista, o meu primo que sabia as notas básicas, que é a mim tá me ajudando. Então eu levei pra casa dele e nós combinou de segunda, quarta e sexta pra eu ir lá das 6 às 7 treinar. Como na terça, quinta e domingo tinha culto na igreja. Então a gente escolheu esses 3 dias aí pra ficar melhor. Inclusive um outro jovem lá também ingressou nessa jornada. Inclusive era até irmão do guitarrista, esse rapaz que queria aprender a tocar junto comigo. E eu e ele ia pra lá, cada um ficava meia hora, das 6 às 7. E uma das primeiras coisas, bem óbvia, foi aprender o básico. Ele começou a passar as notas básicas, perguntou se a gente conhecia as notas básicas, e aí ele passou as 7 notas, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e volta no Dó. Então ele mandou eu aprender, memorizar isso aí, eu memorizei e depois eu comecei. Aí eu ia lá, como eu falei, segunda, quarta e sexta, eu ia lá fazer só isso aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, ia armando as notas e falando o nome. Aí eu começava aqui no grave e ia até o agudo, naquele famoso pé de galinha, né? Esses 3 dedos aqui. Foi assim que eu comecei, ó. Bem assim. Continuei treinando. Esse rapaz que começou comigo desistiu de tocar, então continuei eu só treinando, eu sozinho. Fui persistente, às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade de desistir, porque era muito chato de tu ficar fazendo lá as mesmas coisas o tempo todo e não via muito resultado. Olhava para aquelas teclas lá, um monte de teclas brancas e teclas pretas, não sabia, às vezes no início não sabia qual era qual, mas eu não desisti, eu continuei. Depois que eu aprendi as notas básicas de Dó a Si, memorizei o sustenido, aí ele me ensinou os menores e a sétima e o sustenido. E depois que eu aprendi isso aí, ele veio com campo harmônico, me ensinou campo harmônico, falou, pronto, agora já que tu aprendeu, agora foi pro campo harmônico. Não, eu acho que talvez não seria assim o que
ensinariam hoje, os professores ensinariam logo de cara. Mas foi no meu momento, né? Não tinha outra alternativa, não tinha professor. Meu pai não tinha condições de pagar um professor pra mim. Eu não tinha um celular, não tinha internet. Na verdade, o YouTube não sei nem se existia naquele ano lá. Pelo que eu vi uma vez, foi publicado o primeiro vídeo no YouTube em 2005. Então não tinha nem acesso ao YouTube. Então era eu e o teclado. Não tinha pra onde correr. Aí ele me deu o campo harmônico e mandou memorizar. Aí eu anotei tudo numa folhinha. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo que eu ensino como você memorizar os campos harmônicos. E de lá você pode anotar também os campos harmônicos. Então ele me deu os campos harmônicos, eu memorizei, eu anotei no papel, colocava no bolso, e quando eu tava na rua, algum momento ali, até no intervalo do colégio, eu ia ler, eu ia treinar pra memorizar os campos harmônicos, porque eu queria aprender. Foi demorado, não foi fácil, mas eu não desisti, eu persisti. E aí ele me convidou pra tocar na igreja. Falei, já que agora tu memorizou os campos harmônicos, vamos tocar na igreja. Eu levei o teclado, coloquei em uma mesinha, até hoje eu lembro, uma mesinha que era da cantina, uma mesinha pequena, e eu fiquei perto deles. Eles iam me falando as notas e eu ia colocando. Os hinos mais fáceis pra aprender foi os da harpa, porque como era hino com as notas simples, era 3 notas, 4 notas, eles iam me falando. Aí ele me falava, ó, é dó. Quando ele falava que era dó, eu já sabia que era o campo harmônico de dó. Então eu ia pra dó e aí ia tentando lembrar quais notas do campo harmônico de dó. E aí eu ia tentando tocar. Tava no dó, aí colocava fá pra ver se encaixava sol. Aí quando eu não ia, mais ou menos eu via que não dava, eu ia mudando de nota, mas às vezes até sem noção também. Eles me ajudavam também, me falava dó, aí depois falava fá, depois sol, lá menor. E eu ia colocando, conforme eles iam falando. Foi uma das coisas que me ajudou bastante a desenvolver, que aí você desenvolve o ouvido, né? Depois de sair, eu levei o teclado pra casa, comecei a treinar em casa. Soltava uma música lá no som lá em casa e ia tentando achar nota, tentando tirar o solo. Fui me virando do jeito que deu. O importante é não desistir. Com o passar do tempo, eu fui até que as coisas foram acontecendo e tô aí. Aprendi a tocar. Hoje eu aprendi a tocar sozinho e sei tocar de ouvido, sozinho também. Então o importante é não desistir. Essa foi a minha história aí. Um resumo aí da minha história pra estar te motivando aí. Então agora, já que você ouviu minha história, não sei também se você ouviu ou se vai ouvir depois, ou se já pulou pra essa parte aqui, agora eu vou estar te mostrando alguns passos aí que eu acho bem importante frisar pra você estar praticando aí. Olha só, eu não recomendaria você aprender sozinho. Não é que você não tem capacidade, a questão é que vai ser demorado. Por quê? Hoje tem bastante curso aí, curso online, curso presencial, hoje online tem bastante e ajuda muito. Então eu recomendo que, se você puder, eu no meu caso eu não pude, por isso que eu comecei na marra mesmo, né? Foi eu que me virei sozinho. Mas se eu pudesse, é óbvio que eu ia ter um professor, eu ia pagar um professor, mas como meus pais não tinham condições, foi por esse meio aí. Se é o seu caso, então tudo bem, comece sozinho, vá no YouTube, vai ter, até porque hoje teve bastante dica também, né? Hoje tem bastante professor no YouTube ensinando aí, mas o interessante é você começar com um professor, ou você comprar uma videoaula. Inclusive até eu deixei um link aqui embaixo de um curso que eu recomendo, do Leandro Cerqueira, se não me engano. É uma videoaula muito boa. Ele é produtor musical, ele é músico, ele tem mais de 20 anos de carreira, tem um material muito excelente, muita qualidade, ensina muito bem. Aí se você quiser adquirir, dependendo aí do seu orçamento, se você puder comprar, eu recomendaria você comprar. Se não, começa pelo básico, vai você mesmo, que nem eu, né, no teclado. E depois, com o passar do tempo, vamos evoluindo. Eu também tô estudando, vou fazer curso pra melhorar cada vez mais, não parar por aí. Então, agora eu vou te mostrar 3 pontos importantes com a minha experiência aprendendo sozinho. Eu acho que vale a pena ressaltar pra você. Eu até anotei ali. O primeiro é você começar. Começar, que eu digo, é tomar uma atitude logo e começar. Não ficar procrastinando, atrasando, dizendo que vai começar. Ah, o mês que vem eu vou começar. Ah, semana que vem eu começo. E o teclado lá parado, empoeirando lá. Pega e começa logo. Quando eu fui começar, eu comecei assim, foi algo assim de uma hora pra outra. E fui. Não foi negócio de, eu vou ver, eu vou pensar, ver se eu quero aprender a tocar, não. Foi uma opção que tinha pra mim, que eu falei, pelo menos agora eu vou tocar. Então eu vou ser o único tocador. Já fui, já comecei logo. É o que eu quero que você entenda. Não fique atrasando o seu aprendizado. Quanto mais você demorar, mais demorado vai ser você aprender a tocar teclado. Outra coisa bem importante de frisar aqui nesse primeiro ponto é você aprender o básico. Eu comecei aprendendo as 7 notas, memorizar as 7 notas. Depois eu comecei a montar as 7 notas. Fazer isso aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Depois dó sustenido, ré sustenido, fá sustenido.
E aí você vai fazendo as notas e vai falando as notas, porque ao mesmo tempo que você memorizar a posição, você vai memorizar a nota, entendeu? Então isso ajuda bastante você ir tocando e falando. O segundo ponto bem importante, quando você começar, você já programar já os seus dias de treino. Eu conseguia treinar 3 vezes por semana, na segunda, quarta e sexta. Então era o dia que, além de ser melhor pra mim, era um dia mais proporcional pra ir na casa lá do guitarrista lá treinar. Eu só vou dizer uma coisa, quanto menos você treinar, mais demorado vai ser seu aprendizado. Se você conseguir treinar todo dia, 1 hora por dia, seria uma maravilha. Se você consegue 3 vezes, que nem foi o meu caso, 3 vezes por semana, 1 hora, tá ótimo. Mas também se você não consegue 3, consegue 2 dias, 1 hora por treino, perfeito. Isso vai depender muito de você, dos seus compromissos, do seu trabalho. Então eu não tenho como eu dizer o que é melhor. Quanto mais você treinar, mais rápido você vai ter resultado. E o terceiro e último ponto, é de acordo com a minha experiência que eu tive em aprender sozinho, como eu já falei. Não tô dizendo que essa seja a forma certa, tô mostrando a vocês a forma que eu consegui aprender. É você aprender os campos harmônicos. Então, inicia, aprende as notas básicas, memoriza tudo certinho, depois programa seus treinos, separa o dia da semana que você acha mais adequado para você treinar. Feito isso, memorizou as notas tudo, a posição, aí parte para a terceira etapa, os campos harmônicos. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, não sei se eu já falei isso, que tem lá, eu ensino como você memorizar os campos harmônicos, e tem lá todas as notas lá, e como você memorizar, e tem cada campo harmônico já, eu ensino lá, eu mostro todos os campos harmônicos. Então dá uma passada lá depois e olha. E aí você memoriza os campos harmônicos e aí pronto. Agora eu recomendo que você, se você conseguir ir na igreja, você vai lá, coloca seu instrumento lá na mesa e deixa um pouco mais baixo, e senta perto de algum músico ali que é seu amigo e vai pedindo para ele te falar as notas, que isso vai te ajudar bastante. Mas é assim, você tem que dar o primeiro passo. No início eu errava, eu ficava vermelho, dava um suador, mas eu não parava. Eu sei que no início assim, não tem como a pessoa já começar tocando, né? Então foi assim que eu comecei. E eu recomendo que você faça isso. E também leva o instrumento para casa, se não for seu, ou se for seu, melhor ainda. E aí você coloca uma música lá no YouTube, que hoje em dia tem um monte, e você vai lá tentar achar a nota. Ou tentar tirar o solo ali, que vai ajudar bastante. Mas é isso aí. Começa a aprender o básico, memoriza tudo ali, as notas, aprende as notas, as posições, depois pega os campos harmônicos e aí vai tentar tocar. Foi assim comigo. Não sei se vai funcionar para você. Possivelmente funcione, e isso depende de cada um, né? Mas é isso aí. Então essa foi minha história que eu queria estar compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude aí. Comenta aí o que é que você achou. Comenta aí se você achou interessante ou não. E também eu pretendo fazer tá fazendo live talvez aí, até a gente trocando uma ideia aí, mais para iniciante, de como tocar, de como criar batidas ou fazer um dedilhado. Eu tô pensando nessa possibilidade, então deixa aí no comentário o que você acha de a gente marcar uma live aí pra gente tá trocando algumas ideias. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.